Flamengo tinha tudo para ser o campeão brasileiro, até porque o Palmeiras perdeu. O Palmeiras fez o serviço de perder lá em Porto Alegre, bastava o Flamengo vencer o Atlético. E aí a expectativa, até falava sobre isso ontem, aqui de manhã, e ontem também antes da jornada, estava lá na Arena MRV, que o Atlético tinha que tomar muito cuidado, porque não estava bem psicologicamente, a confiança estava lá embaixo, e o Flamengo ia vir com a confiança lá em cima, podendo conquistar um Brasileirão e na sequência uma Libertadores. Mas não foi isso que aconteceu. Dentro de campo a gente viu um Flamengo que no começo do jogo tinha algumas dificuldades, no ataque insistindo muito no Samuel Lino e no Ayrton Lucas, fazendo uma dobradinha em cima do Natanael, que estava um Deus nos acuda também, marcando esses dois. Mas eu acho que até pelo fato do Wallace ter sentido um pouco, tá sentindo ainda um pouco desse retorno dele ao time do Flamengo, tá tendo mais oportunidades depois da lesão do Pedro, dificultou um pouco essa associação do ataque do Flamengo. E mesmo assim o Flamengo criou muitas chances. Parou na trave, parou em duas defesaças do Everson, mas aí o Atlético conseguiu 1-0 no primeiro tempo, muito pela postura do Dudu. Mais uma vez o Dudu sendo o melhor jogador do Atlético quando tem a bola. O Dudu é o cara que não tem medo, é o cara que vai pra cima, que tenta o diferente, que tenta um drible, tenta um passe. É o melhor jogador do Atlético com a bola no pé. Joga muita bola o Dudu. E esse sim é o cara que vai a pena o Atlético manter pro elenco do ano que vem. E agora eu tô com medo de tarde, viu? Fica aqui uma corneta pro Bernardo também. Chover. Dentro da área, né? Mas mesmo chovendo dá pra vir, né? Tá muito cheio de nuvem. Principalmente no segundo tempo. O Alexander, que eu acho que foi muito bem no segundo tempo. O Alexander às vezes prenderam um pouco demais a bola, mas gosto muito do Alexander. E o Everson, claro, também foi muito bem. Eu gostei do Atlético no segundo tempo. Acho que o Atlético se defendeu até melhor no segundo tempo do que no primeiro. E é complicado falar isso porque o Atlético tomou gol no segundo tempo, né, no finalzinho. Mas o Atlético conseguiu recuar ali, baixou as linhas, conseguiu evitar a principal jogada do Flamengo, que estava sendo as inversões nas costas dos zagueiros e dos laterais buscando os pontas. O Atlético matou isso. E aí ficou aquela posse de bola para-brisa, buscando a bola na área o tempo inteiro. O Flamengo insistiu nisso até o final do jogo. E aí o Bruno Henrique é muito bom nesse tipo de jogada. Ele estava do lado direito, ganhando quase nenhum. Na hora que ele foi pro lado esquerdo, aí ele ganhou. A primeira que ele ganhou, ele conseguiu colocar a bola no fundo do gol do Everson, que teve a ajuda da trave em outro lance no segundo tempo. Mas eu acho que o empate, a gente vira ontem para virar 90% dos atleticanos tinham assinado esse empate. Eu acho que muita gente estava com medo desse jogo de ontem, porque não tinha confiança que o time do Atlético iria reagir tão rápido. Não é uma resposta para a derrota na Sul-Americana, mas eu acho que é uma resposta de que esse time vai lutar até o final do campeonato para tentar finalizar a temporada, pelo menos com uma imagem melhor e não aquela imagem daquele time derrotado na final. O Henrique falou que o time defendeu melhor no segundo tempo, né? Que o Flamengo criou menos no segundo tempo. Embora o Atlético tenha ficado muito mais longe do gol, né? Muito mais. O Atlético abriu mão de jogar. No primeiro tempo teve ali 2 ou 3 chances, nada muito claro, além do gol. E no segundo tempo foi uma chance com o Rony, uma bola esticada que o Bernard briga e sobra pro Rony. O Rony sem ângulo chuta e o Rossi faz a defesa. Fora isso, teve um contra-ataque também, mas que não chegou ainda. Não chegou na definição. Então assim, o Atlético defendeu melhor, mas ele estava a 80 metros do gol do Flamengo, então mas aquela pressão do Flamengo era meio que inevitável, né? Assim, apesar de ser no final, estava muito difícil de sustentar, né? O Flamengo tem bons cabeçadores, quando entrou o Bruno Henrique, acho que o Henrique falou bem. Só que não dá pra gente dividir em copo meio cheio e meio vazio. Copo meio vazio, o Atlético tomou uma pressão gigantesca do Flamengo. O Flamengo passou muito mais perto de vencer o jogo do que o Galo, né? Se fosse por mérito, por justiça, o Flamengo deveria até ter vencido pelas chances criadas, pelas defesas do Everson, pelas bolas na trave. Essa seria a história do jogo. Então o Atlético, no geral, não mereceu a vitória. O Flamengo foi melhor do que o Galo no jogo inteiro. Além disso, o Galo perdeu, ou melhor, diminuiu muito a chance de sonhar aí com o 8º lugar, que pode dar uma vaga no playoff. Esse seria o copo meio vazio. O copo meio cheio, o Galo não deixou que o Flamengo comemorasse mais o título.
na arena. Eu acho que isso é simbólico, mas pro torcedor é importante. Pro torcedor isso ia virar uma chacota, ia virar mais uma resenha. Isso pro torcedor faz diferença. Ainda mais vindo de uma eliminação, de uma perda de um título, ia juntar com a eliminação. Então assim, eu acho que isso pro torcedor, hoje o Atlético mensagem de coerência do Flamengo. Então, isso tem que olhar por esse lado. A reação, como o Henrique disse no início, a postura do Galo, principalmente inicial, me surpreendeu. Achei um time dedicado, um time concentrado. No primeiro tempo, de certa forma, o Atlético competiu. Foi um time que reagiu, botou o time praticamente principal. O que o São Paulo acha que é o melhor para jogar. Achei que o Atlético já iria pensar no 2026 e não. E por último, um ponto que, se olharmos para baixo, eu falei do olhar para cima para o oitavo. Se olharmos para baixo, ele praticamente sacramenta a possibilidade. Impressionante também que não sacramenta, né? Praticamente, né? Porque matematicamente não sacramentou. Mas esse ponto é importante, porque você abre uma diferença boa, se não me engano, aqui 37 do Santos, que seria 8 pontos. Porque o critério exatamente, não, abriu os 7 pontos do Santos. Tá com 38 o Santos? 38. E o Santos, no critério de empate, se ele igualasse com o Atlético, os mesmos 44, ele ultrapassaria o Atlético. Então, esse ponto pode ser importante pensar. Então, tem várias formas de você no geral, concordo com o Henrique. O atleticano assinaria esse contrato de empate antes da partida. Ô, Gris, olhando 0,0088 a chance de rebaixamento do Atlético agora no Campeonato Brasileiro. Acabou, né, gente? Acabou. Não. Já tinha acabado antes, né? Gente, não acabou, né? Vamos combinar, se existe 0,088, uma vez o Fluminense tinha 99,99 de cair e não caiu. O Cuca, inclusive, salvou o Fluminense. É impressionante. Chega nos 45 pontos, o Atlético vai claudicando, vai trupicando e vai na areia movediça e vai tentando sair, não sai. Vocês estão pensando em Libertadores? Não estou falando para vocês, estou falando meio que no geral. Vocês estão pensando em Libertadores, tem que garantir a vaga na Sul-Americana do ano que vem, porque olhando para baixo, o Vasco, o Santos, o Inter, o Ceará, o Grêmio que venceu ontem está à frente do Atlético, está todo mundo disputando. Hoje o Atlético está na 12ª? 12ª, são só 13 por enquanto que vão até o 13º, né? Até o 13º que vai para a Sul-Americana. Então, muito mais do que preocupar, que Libertadores, não está conseguindo ganhar, gente. Não está conseguindo ganhar, o clima está ruim, a energia não está legal, o ano não foi bom. Então, vamos fazer o seguinte, primeiro passo, elimina 0,000,000, mais 0,000 de chance de cair. E vai a polícia passando aí quantas vezes que eu já fiz pesquisa que eu tive que descer do carro para ser revistado. Ontem eu pensei que o cara ia pedir, lá naquela hora à tarde passou muito polícia. Passou aqui, ó, eu não vi não. 3 jogos, CJ, tem grande chance. Se você ganhar os 3 jogos. Mas se ganhar os 3 jogos, eu estava até dando uma olhada nos confrontos dos outros times que tem essa possibilidade. Ontem? Não passou lá onde você estava, não? Se você ganhar os 3 jogos. Passou umas 3 vezes. Né? Provavelmente vai virar um G9. Passou uma vez que ele passou devagarzinho, olhando pra mim. Pode virar um G8 e até o nono tá com 46. O Atlético é o 12º, mas até o nono tá com 46. O oitavo, que é o São Paulo, já tem 48. Para ganhar os 3 jogos. Mas eu acho que uma rodada que você vence ou que perde, essa conta matemática vira de cabeça pra baixo. Eu abri o bloco falando assim, o pessimista antes de ontem é segundo, o otimista depois de amanhã é sexto, o realista hoje é quarto. Então eu vou preferir trabalhar com realismo. Porque, nossa, se ganhar 3, então assim, escapa do rebaixamento e pensa no Sul-Americana, que é a realidade é que não vai na Sul-Americana e já é zerar a chance de cair. Não estou nem sendo otimista, nem sendo pessimista, nem que vai cair e nem que vai para Libertadores. Gris, ontem quando vejo a escalação com Natanael e Sarabia, isso? Sarabia de zagueiro também dá uma bicicleta. Sarabia, misericórdia, Deus nos acuda. Tá usando pra caramba essas bicicletinhas motorizadas. Que anda sentado. Diz que é baratinha essas motinhas. Bola na trave, lá no alto. E nem precisa de carteira, né? Mas, CJ, de fato, assim, como disseram os colegas, a competitividade chamou muita atenção, né? Imaginava um meio clima de fim de feira por conta da derrota na Sul-Americana, por conta do Campeonato Brasileiro que ficou meio sem muita coisa para disputar de fato, né? Falando de vaga na Sul-Americana, que 14º vai se classificar, e é meio que escapar do rebaixamento e se classificar para a Sul-Americana são quase que coisas iguais.
mais no Campeonato Brasileiro. Então, o Atlético ficou ali meio sem objetivo, um G8 muito distante, um rebaixamento muito distante. E acho que a competitividade foi muito boa, muito positiva. Embora o time tenha tido dificuldade, de certa forma, diante de um adversário melhor e de um adversário que tinha um grande objetivo. A gente poderia ter decidido o campeonato ontem e jogou para decidir o campeonato. Tanto que o Felipe Luiz chamou a cadalaria no segundo tempo, colocou a Arrascaeta, colocou o Jorginho, colocou jogadores que serão titulares no final de semana, dentro de campo, e lançou mão de outros no segundo tempo para tentar a virada e ganhar o jogo. O Atlético ficou meio entrincheirado ali durante boa parte do duelo, mas conseguiu se sustentar bem e acho que o empate positivo, principalmente pelo que foi o jogo, acho que é um bom empate para o Atlético jogando dentro de casa contra o Flamengo. Com relação à escalação, não dá para dizer que é uma surpresa, né? O Natanael voltando para a ala direita, acho que muito pela ausência do Rony, né? Que não estava 100% fisicamente. E acho que o Sarabia vem disputando posição também, né? A gente falou muito aqui do Sarabia poder ou não ser titular no jogo diante do Lanús no final de semana pela Sul-Americana, e acho que é uma opção meio natural, embora de fato ele tenha dificuldade, quando precisa defender, principalmente da forma como o Atlético defendeu no segundo tempo, ali mais entrincheirado mesmo, de ficar dentro da área, que aí você precisa basicamente ficar vai te oferecer mais nesse papel de terceiro zagueiro quando seu time for ficar mais tempo com a bola, quando você for precisar de um jogador com mais capacidade, principalmente para construir, para sair jogando. Enfim, são as escolhas aí do Sampaoli. Acho que a gente teve alguns jogadores que foram bem, o Everson de novo, né? O Everson, impressionante a temporada do Everson, a regularidade, a capacidade de somar pontos para o Atlético que o Everson tem é muito grande, e foi muito grande nessa temporada. O Alexander fez um bom jogo, o Alan Franco, enquanto teve perna ali para competir também, conseguiu fazer um bom jogo, enfim. Vamos ver como é que vai ser esses últimos 3 jogos do Atlético aí no Campeonato Brasileiro. Eu, sinceramente, tenho mais dificuldade de acreditar que vai conseguir manter esse nível de competitividade. Não sei, acho que até como eu acho que essa derrota, não sei se e ainda pro torcedor, pro próprio jogador e pro grupo que tá lá, gente, eu não sei o que está acontecendo com o Scarpa, não. O Scarpa nem tem vez, nem tem minutos com o Sampaoli. Ele respondeu isso na coletiva ontem, ô Henrique? O Sampaoli respondeu sobre isso na coletiva ontem. O Igor perguntou para ele se ele não colocou o Scarpa, ele nem optou pelo Scarpa ontem. O Sampaoli até se conversou, a gente tem essa fala separada, mas só para complementar, o Scarpa até passou na zona mista ontem. Aí ele passou exatamente no momento que o São Paulo estava falando sobre ele na coletiva. E eu chamei ele para tentar perguntar também se teve alguma conversa. Ele não quis falar, também não jogou. Muitos jogadores quando não jogam optam por não falar, mas o Scarpa não quis falar e o São Paulo desconversou. Nem tem que falar, né? Não pode, né? Não jogou, né? Não precisa, né? Não faz sentido. Só vai falar bobagem. Só vai falar bobagem. Exatamente. A experiência. O cara não jogou, vai falar o quê? Exato. Participou do jogo agora, de fato, assim, né? Não dá, ué. Entrar o Renier, né? Então o Scarpa. Exatamente. É esculhambação. Com todo respeito ao Renier, mas é esculhambação. Pela temporada dos dois e tudo mais, o Scarpa não tinha desgaste, ele jogou pouquíssimos minutos em Lima, porque se fosse, o Scarpa jogou 120 minutos em Lima e estava muito desgastado, beleza. Mas não foi o caso. Mas a situação normal não entraria nenhum nem outro. Para mim entraria o Biel. O São Paulo preservou o Biel. Preservou. O jogo do jeito que estava, ele colocou o Rony para puxar contra-ataque no lugar do Hulk. Porque o Hulk não fazia para mim uma partida ruim, como foi lá, né, contra o Lanús. Aí ele põe o Rony. No momento que entra o Biel, ou entra o Renier, era Biel. Só que o São Paulo, eu entendo, porque o São Paulo falou, colocar o Biel aqui vai ser uma enxurrada de vaias. Quando apareceu no telão, já foi. Se o Flamengo fizesse gol como fez, a culpa seria do Biel. Manda a minha varrer Então, a aí calçada entendo, pela mas olhada educada, tá? taticamente, Fica aqui que a esses dois entrada estão do Biel, pra fazendo. mim, era mais correta. Não, e eu vou falar uma coisa pra você, viu, Rony? Você pode até não render ali o que o torcedor espera, mas se tiver um Oscar para contusão, você leva, sem dúvida nenhuma, o prêmio de melhor ator. Porque quando você caiu e começou a socar o gramado, eu falei, machucou sério. Não machucou tão sério, mas tão sério que não vai voltar, e voltou. Mas eu acho que ele Não, é claro que ele sentiu, mas vai sair, ué. tem jogador
jogador que faz só uma cera ali Acabou pra gastar o Vitória. tempo. Mas ele, depois que ele lesionou, eu acho que ele realmente lesionou, ele correu uma barbaridade, deu carrinho, deu falta. Mancando muito, mano. Tendo dificuldade pra... Eu imaginei que o Biel ia entrar nessa hora. Eu falei, nossa, que coisa. Agora, Olha o só futebol, velho. uma Uma coisa coisa sobre esse entrada. tema do Scarpa. Eu fico pensando que passa na cabeça do Scarpa. Porque o Scarpa, ele foi a referência técnica do Atlético por muito tempo na temporada. O Scarpa nunca se escondeu de um jogo. Ele podia estar mal, mas ele nunca se escondeu da partida. Ele sempre aparecia, sempre buscava jogo. Quando o Atlético estava num momento ruim, até quando ele teve a ação judicial contra o Atlético, ele sempre dava a cara a bater, sempre conversava com a imprensa. Por mais que o torcedor às vezes tinha alguns questionamentos, o perfil do jogador, que talvez não seja o perfil do Scarpa, é o perfil do torcedor do Atlético. E aí tem muito esse embate, acho que até por isso o torcedor tem uma paciência menor com o Scarpa do que com alguns jogadores. Mas, cara, o Scarpa, a gente, e esses jogadores que eu vou citar sabem disso. O Scarpa é muito mais jogador do que o Caio, do que o Renier, do que o Biel, até do que o próprio Rony, que jogou com ele no Palmeiras por muito tempo. O Rony tem noção disso também. Tecnicamente, o Scarpa é melhor do que esses caras. O Rony pode te entregar outra coisa, mas o Scarpa é melhor do que esses caras. E você ficar no banco para esses jogadores entrarem em final de Sul-Americana, em um jogo contra o Flamengo, quando o time não tá tão bem, o Scarpa também na cabeça dele deve falar assim, velho, quer saber também? Pelo amor de Deus. Nós vamos continuar só lembrando que o Scarpa não teve uma ação, né? Só sendo justo aqui. Ele não chegou a entrar na A gente falou justiça, da ação judicial, ele fez uma comunicado lá, uma notificação que é muito diferente de uma ação como foi feita do Rony. O que tá passando na cabeça do cara? Perdeu o Black Festival do show do Não. É isso aí que ele tá preocupado. Ele vai de skate lá. Mas vou dar uma boa notícia pra ele. Esse a ressaca bateu, mas bateu bem demais com aquele gostinho de quer aproveitar mais as ofertas imperdíveis. Tá chegando aí a ressaca do Black Festival Show Automall. Mais de 1.000 seminosos com condições especiais, todos com vistoria cautelar aprovada e aquela garantia de confiança que só o melhor centro automotivo de BH. Moraria, que farsa, moraria não. Me parece gostoso demais. Carnaval, olha que maravilha. Só em 2026 tem SUV, sedã, hatch, Mas o custo de vida aqui deve ser bem alto, quer dizer, não vê gente muito simples, não. Essa é nossa. Será? E aproveite agora, é só até sábado, hein? Não dá mole. Não vai ter after, não vai ter prorrogação. Show Automall. Coitado, esse tia saca da quase arrancando Vai dele. tá todo torto. Acho que agora ele vai especular o que você tá fazendo aqui, ó. Que ele tem vendo o celular, né? Esse aí foi dessa casa aqui. Scarpa, o próprio Igor chega para arrematar. Vamos falar mais do que desse jogo. O Gabriel já bate na porta. Opa! É ligar o carro, né? Daqui a pouco a gente volta com mais Minuto Esportes. Primeira edição. Giro no trânsito. Oferecimento a PVS. Não, ele saiu da casa e não entrou na casa. Entendi, né? Do Brasil. Ligue 4007 2381. A PVS Brasil. Nossa E nem cumprimentou a senhora, não, né? Bom dia pra você que curte 98 Esportes. Começa falando sobre o anel rodoviário. Nossa senhora, esses minutos aqui vai ser difícil, hein? Bloqueando a faixa da direita na pista de sentido Rio, na chegada ao bairro Olizaga. Por isso, trânsito muito ruim no anel, desde a passagem pelo trevo do Califórnia, no acesso à BR-040. Quem está próximo à região central ou à região oeste, vai para Nova Lima, vai buscar Barão Homem de Melo ou Casa Gabalha até a 356 e assim evitar o anel rodoviário. Na Avenida Tereza Cristina segue trânsito embaçado no caminho para o bairro, passagem pelo Flamengo. Um pouco antes
especiais. E tem novidade, toda semana, novas ofertas e produtos inéditos com preços imperdíveis. O estoque está reforçado e o atendimento é especializado. Aproveite em BH, Lagoa Santa e Contagem. Santa Cruz Acabamentos, construindo sonhos com você. O fim do ano já está chegando. Nossa, a Malu deve estar acabada. Nossa, faço ideia. Olha, é doida. Eu tô pensando que até agora até que ela é doida. Nossa, eu não tenho. Sabores inesquecíveis com muita praticidade para você ter tempo de celebrar em família. Em casa, são feitos fãs de pratos principais e deliciosos acompanhamentos. Tenha super nosso. Celebre, ame, sabores. É um perigo, ó. Ui, dá aquela cochilada. A Assembleia desbloqueou 7 bilhões dos fundos de saúde. Peraí, vamos traduzir, né? É que os deputados estaduais criaram uma lei que liberou 7 bilhões de reais para a saúde. Dinheiro usado pelos municípios para construir hospitais, contratar médicos, comprar ambulâncias e muito mais. É esse o trabalho da Assembleia, melhorar a vida das pessoas. Ficou mais fácil de entender, né? Ficou. E pode conferir em almg.gov.br/Lei da Saúde. Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Poder e voz do cidadão. Quer ver que vai retornar e vai subir? É, ele parou Quer ali apostar? do Neida. Tá olhando o aplicativo. Alto do Serrano. Apartamento de 2 quartos com suíte, varanda, lazer premium e comodidade para sua família de tudo isso ao lado do castelo, com fácil acesso pela Avenida Júlio Machado e pela Inácio Edifício decorado, descubra seu novo ponto alto. Saiba mais em novolar.com.br/Horizon. Está chovendo aí? Proteja-se dos raios e evite acidentes. Se você estiver na rua, não fique embaixo de árvores ou postes. Opa, e nunca toque em fios caídos. Espera aí um minutinho, que eu vou desligar os eletrônicos aqui de casa. Pronto. E você, está esperando o quê para fazer mesmo? Não tem tempo ruim para quem se previne. Saiba mais em cenic.com.br/segurança ou ligue 116. Cenic, Governo de Minas. Aqui o trem prospera. Escolher faculdade na área de tecnologia está difícil? A faculdade Senai chegou para facilitar essa escolha. Aqui você aprende resolvendo problemas reais desde o primeiro semestre. Com cursos que têm o DNA da indústria e se conectam em inovação, tecnologia e empregabilidade. Graduação em engenharia e Faculdade Senai. Inovação, tecnologia, automação. Seu futuro começa aqui. Acesse faculdadesenai.ng.com.br e saiba mais. A oferta que você procura na Black Friday está com descontão. Ofertas imperdíveis de smartphone 5G, acessórios com até 50% de desconto. Tá na Claro que você quer. Vá até uma loja e aproveite. Multi Friday com vendação só na Claro. Você já pensou no custo de ficar sem proteção veicular? No Brasil, um carro é roubado a cada minuto. E se acontecer com você? Com a Simples Brasil, você tem proteção contra roubo, furto, colisão, perda total e assistência 24 horas em todo o país. É rápido, prático e sem enrolação. E ainda tem vantagem. Indicou um amigo, ganha 50% de desconto na mensalidade. É economia no seu bolso. Simples Brasil, proteção de confiança e economia de verdade. Ligue ou chame no WhatsApp 984210501. 984210501. Você ouve Rádio 98.3 FM, ZYC 693, Belo Horizonte. Esportes, primeira edição. Exatamente. O nome é 98 Esportes, primeira edição. Exatamente. 98 Esportes, primeira edição. Mais importante lá no chat do youtube.com/98live. Se quiser deixar
Olha lá, dá seta pra um lado, vira pro outro. Ô, caramba! E a mais nova no Buritis é aquele padrão de qualidade da barbearia do Rafa, né? Mais de 7 mil clientes, quase 1.500 assinantes no modelo de assinatura mensal e a super. Olha, gente, você tem nessa semana 50% de desconto durante 2 meses. Corte ilimitado por R$ 75. Isso mesmo, você paga R$ 75 e pode cortar o cabelo quantas vezes quiser. Todos os dias que quiser, tá? Todos os dias. Ah, eu quero ir lá fazer a franja hoje. Faz a franja, faz o pezinho no outro dia. Aí semana que vem você faz uma costeleta, deixa a outra crescer. Faz o que você quiser. Porque lá na barbearia do Rafa, com R$ 75 de plano, você corta quantas vezes quiser por esses 2 meses. E o plano de barba também é R$ 75. Ah, você já pensa se eu quiser fazer os dois. Aí você faz o combo completo, R$ 125, podendo cortar cabelo e fazer a barba todos os dias por esse valor, durante 2 meses. Ah, e depois desses 2 meses, se você não quiser continuar, não tem multa, não. Você paga os 2 meses, não gostou? Ah, não quero cancelar. Cancela, mas você vai se apaixonar. Eu tenho certeza. E os produtos lá estão com 20% de desconto. Se você comprar 2 produtos, ainda ganha uma raspadinha premiada, onde vai ganhar serviços totalmente grátis. É a barbearia do Rafa, 3055-3007, ó. 3055-3007. 3055-3007. Vai agora no aplicativo Barbearia do Rafa com PH. Garoto de Pedro Leopoldo. Chegou chegando. Bom dia, Dro. Fala comigo, TJ. Muito bom dia pra você, bom dia, senhores. Bom dia, até primeira edição, o Cruzeiro voltou até o treino pela manhã na Toca da Raposa 2, começando assim a preparação do jogo do próximo sábado contra o Ceará. Mais treinamentos na Toca da Raposa 2 também pela manhã, e o técnico do Cruzeiro, o Leonardo Jardim, segue preparando o time para esse confronto. Um detalhe, hein? O lateral direito Fagner pode reaparecer nesse final de semana. Ele está totalmente recuperado aí da lesão, né, da fratura que teve na fíbula, está treinando normalmente. A tendência é de que ele seja relacionado para o jogo aí desse final de semana. Ontem também o Cruzeiro conseguiu muitas vitórias aí no departamento jurídico, viu? O Cruzeiro, ele fez um acordo aí com o Supremo Tribunal de Justiça Desportiva relacionado às denúncias que foram feitas contra o Caio Jorge e contra o Lucas. Foi um acordo de transação disciplinar, no qual aí permite substituir, né, o julgamento do Caio Jorge e do Romero por penas alternativas. O Cruzeiro vai pagar aí no prazo de 2 dias uma multa de R$ 200 mil. O Caio Jorge, ele foi denunciado em 2 artigos, o 243F e o 254A, e o Lucas Romero no 243F. Os 2 jogadores, caso fossem julgados, poderiam tomar de 4 a 12 jogos, porém então o Cruzeiro fez esse acordo aí com o STJD. Já o Fabrício Bruno, que foi julgado ontem, o STJD concluiu que foi improcedente a denúncia feita aí contra o zagueiro do Cruzeiro. Então o Cruzeiro não perde nem o Fabrício Bruno, nem o Caio Jorge, nem o Lucas Romero aí para a sequência. Nesse final de semana é o Romero que vai ter que cumprir a suspensão pelo 3º cartão que levou diante do Corinthians. As informações do Cruzeiro eu sempre trago em nome de Carlos Bom. Para você que está querendo pelo WhatsApp 3998011515. Se você não for na Carlos Bolsa, eu te garanto que você vai perder muito, mas muito dinheiro. E para poder finalizar, quem chega agora pela manhã no Aeroporto Internacional de Confins é o atacante Neisser Vidia Real. O jogador chega agora pela manhã e vai direto para a Toca da Raposa 2 realizar os seus exames médicos e temporada com o Cruzeiro. Então, é isso que tem o da Raposa, rasteiro com as informações do Cruzeiro, repórter Adorno Leal. Valeu, Adro. O Gris, ficou bom pro Cruzeiro, hein? Essa não suspensão desses 3 atletas. Ótimo. Ficou ótimo.